rápida, você já ficou do lado errado de um triângulo amoroso em um dorama? Aquele momento que você shippa o casal com tudo que você tem, mas o roteirista decide destruir o seu coração. Pois é, eu já, várias vezes. E hoje nós vamos falar sobre os triângulos amorosos que mais geraram polêmicas e dividiram fandoms. Olá, dorameiras e dorameiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e esse é o Papo de Dorameira. E por aqui a gente vive, respira e surta juntos pelo universo maravilhoso dos doramas. E o vídeo de hoje vai ser muito polêmico. Então, desde já eu já aviso que se você tiver uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários, porque eu quero muito debater com vocês. E antes de seguir com a listagem de cada dorama, eu preciso dizer que o triângulo amoroso é uma ferramenta poderosíssima e perigosa para os roteiristas. Quando ele é bem colocado, desperta a nossa curiosidade, né? Faz a gente querer assistir e até, às vezes, debater com alguma amiga. Mas quando é utilizado da forma errada, pode a gente ficar com raiva do protagonista e às vezes até do próprio dorama. E hoje eu vou trazer os dois casos. Então, vamos lá. Começando com o clássico dos clássicos. O primeiro dorama a fazer essa dorameira aqui, chipar errado. E eu estou falando de Boys Over Flowers, ou Garotos Antes de Flores. E aqui eu sou Team Ji-Woo, com força, sem receio, sem medo, porque pra mim ele sempre tratou a Jeonji muito bem, foi atencioso, gentil, carinhoso e cuidava muito bem dela. Enquanto o Junpyo, ele ficava alternando entre eu te protejo, mas às vezes ele também humilhava ela e eu confesso pra vocês que eu não gostava muito dessa dinâmica dos dois. Mas mesmo com o coração apertado, eu compreendo que o Ji-Woo não foi o endgame dela, porque o personagem dele é para ser como se fosse um melhor amigo. Ele demorou demais para entender que gostava da Jeonji por causa daquele interesse romântico dele. Então, no final das contas, eu até aceito o final da personagem. E aproveitando, já vou engatar em Meteor Garden, né, que é Jardim de Meteoros, que é a mesma história, o mesmo triângulo amoroso, mas a minha opinião mudou nesse daqui. Esse daqui, diferente de BOF, que eu tive essa sensação de que o Ji-Woo era melhor para Jeonji, aqui eu fui mentir desde o início. E olha que ele é difícil de shippar. Mas o que pegou muito aqui é que a dinâmica da Shankai e o Minchi eram muito boa. É como se eles tivessem literalmente nascido para ser o par um do outro. O Hazalei aqui, ele é carismático, ele é fofinho, ele é gentil, mas eu não senti a mesma química que eu senti em BOF. Por isso, aqui o meu chip é totalmente diferente. E isso, pra ser sincera, me deixa sem entender até hoje. Chegando em The Heirs, Herdeiros. Esse daqui foi um bafafá na época do seu lançamento e até hoje gera um pouquinho de debate. Por quê? Porque a fanbase do Yeon-do é muito grande, né? Nós sabemos que o personagem ele foi muito bem interpretado, que debaixo da arrogância dele havia um motivo. Mas para ser muito realista, eu sempre, desde o início, fui Team Quintan. Por quê? Porque ele sempre defendeu a Yoon-san. Ele sempre tentou entender o lado dela, entendeu qual que era a dificuldade dela dentro, né, de uma escola que era para pessoas de elite, e ela ali, né, como uma pessoa de uma classe diferente, tinha muitas das suas dificuldades, e ele sempre tentou aí garantir a segurança dela. E o Yeon-do? O Yeon-do falava que gostava dela, mas ele tinha ações muito contraditórias. E ele chegou até mesmo a querer revelar o segredo dela para poder abalar o Tan. Então, para mim, isso foi uma linha vermelha. O amor, ele não se expressa dessa forma e eu não consegui aí shippar ele com a Yoon-san. Então, para mim, definitivamente, Quintan e não me arrependo. Falando de um triângulo amoroso muito conhecido e debatido, que é o triângulo amoroso de True Beauty, beleza verdadeira. Sendo muito realista, para mim, foi um dos melhores que aplicou esse conceito. Eu sempre fui Team Sunho.
sempre, nunca teve espaço pro Seo-jun na minha perspectiva e também no coração da Ju-kyung. A gente sabe, se assistir com muito carinho, que no coração dela sempre foi o Suno. Mas sabe o que deixou esse triângulo tão bem feito? É que o Seo-jun é um bom personagem. Você se apega a ele, a construção dele é maravilhosa, a evolução do caráter, né, do personagem é muito boa de acompanhar. E eu confesso que em alguns momentos até deu uma vontadezinha de shippar eles. Porém, assim como para a Ju-kyung, eu entendi que o Suno sempre foi o endgame dela e por isso não sofri tanto com esse triângulo amoroso. O que realmente me deixou triste foi o final de Seo-jun. Ele merecia um final mais feliz, mais completo e não literalmente ser o segundo protagonista. Mas esse é um segundo protagonista que eu respeito muito e gosto muito. Chegamos no triângulo amoroso que partiu verdadeiramente o meu coração. E sim, mais uma vez, fiquei do lado do protagonista secundário. Triste. Mas eu estou falando de She Was Pretty, ou Ela Era Bonita. E aqui, desde o princípio, eu fui Shin Hyuk. E é isso. Enfim, vamos fingir que ele foi o endgame dela. Porque a Hyejin era muito mais feliz quando estava com ele. Sabe, ele amou ela, mesmo quando ela ainda não tinha voltado a reparar na sua beleza, a se cuidar. Para quem assistiu sabe que a história ela era muito bonita quando ela era jovem, né, mais adolescente, e ela foi descuidando da sua beleza à medida que ela foi ficando adulta. E aí um antigo crush reaparece na vida dela e ela pede uma amiga dela, que ela considera mais bonita, fingir ser ela porque ela tinha vergonha da aparência dela. E é aí que a gente vê a importância do Shi-hyuk, porque além de tudo, ele não precisou da versão melhorada dela, ele sempre esteve com ela, ele foi gentil, eles tinham essa dinâmica de se irritarem, mas ao mesmo tempo cuidaram do outro. Então, quando o roteiro passa a trabalhar mais o Sung-joon com a Hyejin, que é esse interesse dela do passado, a gente perde essa perspectiva de, tipo, a pessoa me ama pelo que eu sou. Porque, na verdade, ele amava ela muito mais pela beleza dela. E ele só passou a reparar nela novamente quando ela começou a se arrumar. Fica essa sensação de, tipo, eles são mesmo o endgame, mas por uma questão de roteiro. Se fosse uma questão de dinâmica ou até mesmo de pensar nessa questão de ser amada, porque realmente ela tinha ficado com o Shi-hyuk. Então, sim, não superei. E até hoje, quando me falam desse dorama, o personagem que vem na minha cabeça é um dos doramas que eu acredito que gerou muita polêmica devido às controvérsias. E eu estou falando de Startup. E eu vou ser muito direta. Para mim, o roteirista errou feio na hora de selecionar qual dos personagens seria o protagonista. Eu sempre fui Team Han Jun-pyo. Para mim, ele amou verdadeiramente a Dalmi, porque a gente percebe ao longo dos episódios de que o que era mais importante para ele não era que ela retribuísse o amor que ele sentia por ela. Muito pelo contrário. Era que ela fosse verdadeiramente feliz. Então, quando ela não devolveu o amor que ele gostaria de ter recebido, ele não fez birra. Ele simplesmente aceitou. Ao contrário do Do-san, que para mim foi um personagem muito mal escrito. Ele finge ser uma pessoa que não é, ou seja, o autor das cartas, que a gente sabe que na realidade foi o Han Jun-pyo. Então, desde o início, ele se aproximou dela pensando muito mais nos seus próprios interesses a partir do momento que ele percebeu que sentia algo por ela. E ele sabia que o que conectava os dois era a questão das cartas. Ele demorou muito para contar para ela a verdade. Então, para mim, não deu certo esse triângulo amoroso, perdeu aí um pouco do desenvolvimento da própria história, perdeu a graça. Acho que o que mais ficou para quem assistiu na época foi literalmente a sensação de que, poxa, erraram feio aqui. Então eu sou o Team Jin Pyong até o fim e eu sei que eu não estou sozinha. E eu deixei o que provavelmente vai gerar mais polêmica devido à minha opinião pro final, que é Love Alarm. Só quem viveu sabe o que foi Love Alarm. Até hoje, ele é um dos doramas, tipo, proibidos das dorameiras de indicação, porque a galera realmente não gostou da escolha. Mas eu gostei. Pois é, fim de vídeo. Brincadeiras à parte,
Realmente, eu entendo o pessoal que gostou do Sun-ho. Ele era muito apaixonado, muito destemido, ele foi direto ao ponto, né? E já foi falando verdadeiramente o que ele sentia, embora me incomoda muito o fato dele ter interessado nela, porque o amigo dele estava interessado primeiro. Mas, enfim, entendo porque a galera shippa a JoJo com ele. Mas desde o início eu fui Team Hyeyoung. Sim, sabe por quê? Porque ele sempre respeitou a JoJo. No início, nós sabemos que ela tinha um namorado e ele já sentia algo por ela. Mas ele esperou, ele simplesmente esperou. Esperou até demais, confesso. Né? Demorou demais, isso me irritou também. Mas ele respeitou muito a JoJo, as decisões dela, o que ela queria, né? E ele foi muito paciente. A gente sabe que o Sunho, ele precisava da validação do Love Alarm para acreditar no sentimento da JoJo. Enquanto o Hyeyoung não, ele simplesmente aceita quando ela fala que gosta dele e é isso, ponto, e acabou. Então é isso. Esse foi o triângulo amoroso mais realista, o que a maioria não gostou e que eu tenho uma opinião contrária à maioria. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e por aguentar as minhas opiniões. Esse é o Papo de Dorameira, um lugar onde a gente não tem medo de debate. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esse é o papo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!